Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Regina Coeli, nesta segunda-feira do Anjo, Lunedì dell'Angelo, como diz aqui na Itália, a Pasquetta. Nos estúdios, Silvana e José. Uma saudação a todos vocês que, através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais, estão coligados conosco neste momento para o Regina Coeli, que substitui o Ângelus neste período que vai até Pentecostes. Temperatura amanhã hoje, céu azul, em torno dos 18 graus centígrados na Praça São Pedro. Hoje, na Itália, é feriado, como dissemos, a Pasquetta, a segunda-feira do Anjo. Ontem, Francisco, diante de mais de 100 mil pessoas que participaram da missa de Páscoa e depois da sua mensagem Urbi et Orbi, pediu mais uma vez: deixemo-nos vencer pela paz de Cristo. A paz é possível. Cerca de 100 mil fiéis, como dissemos, participaram da celebração eucarística e da mensagem Urbi et Orbi, e da bênção Urbi et Orbi na Praça São Pedro ontem, que finalmente pôde ser celebrada na praça com a presença dos fiéis após 2 anos de pandemia, com os tradicionais enfeites floreais para acolher o anúncio da ressurreição de Cristo. O Papa introduziu: queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa, Jesus, o crucificado, ressuscitou. Após a missa, o Papa, no balcão central da Basílica Vaticana, se dirigiu a todos os fiéis presentes na praça, mas no mundo inteiro, com a sua mensagem Urbi et Orbi, à cidade de Roma e a todo mundo, e concedeu a bênção apostólica. Estava acompanhado pelos cardeais Renato Rafael Martino e Michael Chesney. E o pontífice, como dissemos também, repetiu as palavras de Cristo contidas no Evangelho de João diante dos olhos incrédulos dos discípulos: a paz esteja convosco. Imagens que chegam até a janela do Palácio Apostólico, onde dentro de mais alguns instantes Francisco assoma para recitar o Regina Coeli neste Lunedì dell'Angelo, que seria a segunda-feira do Anjo. O Papa disse ontem também os nossos olhos estão incrédulos nesta Páscoa de guerra. Com todo o sangue e violência que vimos, temos dificuldade em acreditar que Jesus tenha verdadeiramente ressuscitado. Terá porventura sido uma ilusão? Questionou Francisco, que imediatamente respondeu: não, não é uma ilusão. E hoje, mais do que nunca, precisamos dele, no final de uma quaresma que parece não ter fim. Assoma nesse momento o Papa Francisco a janela do Palácio Apostólico e fará sua locução. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, introduz Papa Francisco. Os dias da oitava da Páscoa são como um único dia em que a alegria da ressurreição é prolongada. Assim, o Evangelho da liturgia de hoje continua a nos falar do ressuscitado, da sua aparição às mulheres que tinham ido ao túmulo. Jesus vai ao encontro delas e as saúda. Depois diz a elas 2 coisas: que será bom para nós também acolhermos como um dom de Páscoa. 2 conselhos do Senhor, um dom de Páscoa. Primeiro, ele as tranquiliza com 2 simples palavras: não temam, não ter medo. O Senhor sabe que os medos são nossos inimigos diários. Ele também sabe que nossos medos provêm do grande medo, o medo da morte, medo de desaparecer, de perder entes queridos, de estar doente,
de não conseguir fazer mais. Mas na Páscoa, Jesus venceu a morte. Ninguém mais, portanto, pode nos dizer de forma mais convincente: não tenha medo. O Senhor o diz ali mesmo, ao lado do sepulcro do qual ele saiu vitorioso. Ele nos convida assim a sair dos túmulos dos nossos medos. Ouçamos bem, a sair dos túmulos dos nossos medos. Ele sabe que o medo está sempre agachado à porta de nossos corações e que precisamos ouvir dizer: não tenha medo. Não ter medo. Na manhã de Páscoa, como na manhã de cada dia, não tenha medo. Tenha coragem. Irmão, irmã que acredita em Cristo, não tenha medo. Eu, nos diz Jesus, provei a morte por você. Tomei seu mal sobre mim. Agora eu ressuscitei para lhe dizer: estou aqui, com você, para sempre. Não tenha medo. Não tenha medo. Mas como podemos concretamente combater o medo? Ajuda-nos a segunda coisa que Jesus diz às mulheres: ide e dizei a meus irmãos que eles vão para a Galileia. Lá eles me verão. Vão e anunciem. O medo sempre nos fecha em nós mesmos. Nos fecha em nós mesmos. Jesus, ao invés, nos faz sair e nos envia aos outros. Aqui está o remédio. Mas eu, podemos dizer, não sou capaz. Pensem, aquelas mulheres certamente não eram as mais adequadas ou preparadas para anunciar o ressuscitado, mas o Senhor não se importa. A Ele importa que se saia e se anuncie. Sair e anunciar. Porque a alegria da Páscoa não é para ser guardada para si mesmo. A alegria de Cristo é fortalecida ao doá-la. Se multiplica quando se compartilha. Se nos abrimos e levamos o Evangelho, nosso coração se expande e supera o medo. Esse é o segredo. Anunciar para vencer o medo. O texto de hoje, entretanto, nos diz que o anúncio pode encontrar um obstáculo: a falsidade. Na verdade, o Evangelho narra um contra-anúncio. E qual é? O dos soldados que haviam guardado o sepulcro de Jesus. Eles são pagos, diz o Evangelho, com uma boa soma de dinheiro na gorjeta. E recebem essas instruções. Digam assim: seus discípulos vieram de noite e o roubaram enquanto dormíamos. Vocês dormiam? Vocês viram como eles roubavam o corpo? Tem uma contradição ali. Mas uma contradição que todos creem, porque tem dinheiro no meio. O poder do dinheiro. Aquele outro senhor que Jesus não servir jamais, que nos diz o Senhor. São dois senhores, Deus e o dinheiro. Nunca servir. Aqui está a falsidade. A lógica da ocultação, que se opõe à proclamação da verdade. É um lembrete para nós também. A falsidade nas palavras e na vida polui o anúncio, corrompe por dentro, leva de volta ao sepulcro. A falsidade nos leva para trás, nos leva à morte, ao sepulcro. O ressuscitado, ao invés, quer nos tirar dos sepulcros, das falsidades e das duplicidades diante do Senhor ressuscitado. Há este outro Deus, entre aspas, o Deus dinheiro, que suja tudo, arruína tudo, fecha as portas à salvação. E isso é em todos os lugares.
da vida cotidiana, a tentação de adorar esse Deus dinheiro. Queridos irmãos e irmãs, justamente nós nos escandalizamos quando, através da informação, descobrimos mentiras e enganos na vida das pessoas e na sociedade. Mas vamos também dar um nome às falsidades que existem dentro de nós e coloquemos essas nossas opacidades diante da luz de Jesus ressuscitado. Ele quer levar à luz as coisas escondidas, para nos tornar testemunhas transparentes e luminosas da alegria do Evangelho, da verdade que nos liberta. Que Maria, Mãe do Ressuscitado, nos ajude a vencer nossos medos e nos conceda a paixão pela verdade. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sic dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Presença de milhares de fiéis e peregrinos na Praça São Pedro para o Regina Coeli nesta segunda-feira. Queridos irmãos e irmãs, novamente, feliz Páscoa a todos vocês, romanos e peregrinos de todas as partes, de vários países. A graça do Senhor ressuscitado doe conforto e esperança àqueles que estão sofrendo. Ninguém seja abandonado. As brigas, os conflitos, as guerras deixem lugar à compreensão e reconciliação. Sublinhar essa palavra sempre. Reconciliação. Porque aquilo que fez Jesus no Calvário e com a sua ressurreição, reconciliar todos nós com o Pai, com Deus e com os nossos. Reconciliação. Deus venceu a batalha decisiva contra o espírito do mal. Vamos deixar vencer ele. Vamos renunciar aos nossos planos humanos. Vamos nos converter aos seus desígnios de paz e de justiça. Agradeço a todos aqueles que nesses dias me enviaram expressões de felicitações. Muito obrigado pelas orações. Peço a Deus, por intercessão da Virgem Maria, de recompensar cada um com seus dons. Hoje, nessa tarde, aqui na praça, vou encontrar mais de 50 mil adolescentes provenientes de todas as partes de Itália. Um belo sinal de esperança. Aqui já estão alguns. Por isso, a praça está preparada dessa maneira. A todos desejo que vivam esses dias de Pascal na paz, na alegria que vem do Cristo ressuscitado. E, por favor, continuem a rezar por mim. Um bom almoço e até breve. Conclui assim Papa Francisco as suas palavras. Muito, muito bonitos os jovens da Imaculada. Recorda Papa Francisco despedindo-se dos fiéis e peregrinos na grande praça São Pedro, recordando mais uma vez que o Papa irá se encontrar com mais de 50 mil adolescentes no final da tarde de hoje, provenientes de todas as partes da Itália. Um encontro desejado também pelos jovens que vêm até Roma
para se encontrar com o Papa Francisco. Mais uma vez, a nossa alegria de estarmos com vocês e que os dias da oitava de Páscoa, como disse o Santo Padre, seja um único dia em que a alegria da ressurreição é prolongada. Um bom início de semana a todos vocês, uma boa segunda-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.